Eu tive várias discussões, coincidentemente as pessoas discutindo, e o tema da discussão era sempre o seguinte: por que as pessoas não entendem o que a gente fala? Por que as pessoas não... O cara vem na igreja, mas não capta a ideia. Por que as pessoas estão viciadas num certo sistema? O que está acontecendo? E aí eu me lembrei que durante a época da eleição, que a gente passou agora, tem mais ou menos um mês, ficou muito comum na mídia a gente falar de um assunto que não tem nada a ver com igreja, mas eu quero fazer uma ligação, me acompanha na história aqui. Muitas pessoas começaram a falar de um tal de marxismo. Quem aqui já ouviu essa expressão aqui? Não, todo mundo. Eu não sou professor de história, o Ciro é professor de história, se eu falar besteira depois você pergunta para ele que ele corrige. Mas eu dei uma olhada nessa ideia porque tinha muita gente falando de marxismo. E aí eu fui tentar entender o que era marxismo e ler um pouquinho de Karl Marx e tal. E aí descobri que lá no fundo até tem muita coisa a ver com a ideia que a gente fala de cristianismo. A ideia de Karl Marx, 200 e poucos anos atrás, o cara estava preocupado com a desigualdade que se apresentou. E aí ele começou a tentar desenvolver um sistema econômico, ou socioeconômico, que gerasse mais igualdade. O problema da época dele era desigualdade. Só que, como a maioria de vocês já deve saber, ele colocou a culpa na pessoa errada. Ele colocou a culpa da desigualdade naquilo que a gente chama de capitalismo, que é o sistema que a gente vive hoje. E aí eu fui perceber, depois de ler muita coisa, o que não é muito normal das pessoas fazerem para tirar suas conclusões, eu fui perceber que ele colocou a culpa no capitalismo, porque ele culpava a burguesia por ter tudo e o proletariado por trabalhar e acabar pagando as contas disso tudo. Só que o que o Karl Marx não percebeu, o que muita gente não percebe, é que essa desigualdade sempre vai existir. Sempre vai existir. Eu vi um economista falando sobre isso, e eu aqui não estou querendo defender nem socialismo nem capitalismo. Ele falou o seguinte: todo sistema socioeconômico gera desigualdade. A diferença é que o capitalismo gera riqueza enquanto gera desigualdade. Mas todo sistema gera desigualdade, sempre vai ter rico e pobre. E isso é bíblico. Quando Jesus estava na casa dos fariseus lá, que a mulher derramou perfume no pé dele, ele falou, o pessoal reclamou. O tesoureiro reclamou, pô, você está desperdiçando perfume aí, tem um ano de trabalho nesse perfume aí, nessa história. E aí Jesus fala assim: não preocupa não, que ela resolveu fazer o que era bom, porque os pobres sempre vão estar com vocês. Isso é bíblico, não vai acabar. O desafio dessa burguesia contra o proletariado na história de Karl Marx, o desafio não é acabar com o sistema. O sistema não é o problema é a desigualdade. Muitos de vocês aqui conhecem a banda U2, certo? Do Bono Vox. Bono Vox tem um projeto social, que a ideia dele é acabar com a miséria no mundo. Cara, fantástico. Parabéns, mas não vai funcionar. Porque nunca vai acabar. Porque o mundo está cheio de ser humano, e o ser humano é egoísta. Então isso nunca vai acabar. Esse é um projeto que é nobre, mas não vai funcionar. Porque o nosso problema, o nosso desafio enquanto cristãos, não é acabar com a pobreza, é aprender a lidar com a pobreza. Essa é a diferença. Nós não fomos chamados para acabar com a pobreza. Pobre sempre vai ter, rico sempre vai ter, desigualdade sempre vai ter. O nosso desafio é saber lidar com a pobreza. Eu já falei aqui várias vezes, a gente nunca resolve a igreja não foi chamada para resolver o problema do mundo. A igreja foi chamada para responder o problema do mundo. Você passou na rua, tem um cara com fome, você dá comida. Ah, mas tem que ensinar o cara a pescar. Deixa o governo ensinar a pescar, deixa a escola ensinar a pescar, deixa a ONG ensinar a pescar. A igreja não tem essa função. A nossa função é ser o Cristo. Então o cara está com fome. Por que Jesus fala, eu estava com fome, você me deu de comer? Porque a nossa função é responder, não resolver. Se a gente resolver, a gente para de responder. Como dizem os antigos, se tirar os problemas da sua vida, acabou a vida. A gente tem que responder os problemas. Essa é a nossa função. Então o problema do marxismo estava aí. Só que, durante as eleições, as pessoas não falavam muito desse tal de marxismo. Surgiu uma expressão que a minha percepção é que a maioria das pessoas entendeu errado essa expressão. A expressão é a seguinte: marxismo cultural. Vocês ouviram isso durante a eleição? Quem que ouviu isso? Levanta a mão para ter uma ideia de com quem que eu estou falando. Marxismo cultural. Quando eu ouvi isso daí, eu, preconceituoso por natureza, já vi a expressão e falei assim: isso aí deve ser um marxismo que não é bem marxismo, está na cultura das pessoas, e não tem nada a ver com isso. Marxismo cultural é um desenvolvimento desse sistema socioeconômico, pelo que eu entendi. Algumas centenas ou dezenas de anos depois apareceu um cara que foi preso chamado Antônio Gramsci. E esse cara escreveu na cadeia, na minha opinião não tinha o que fazer, começou a escrever. Na cadeia, estava preso, começou a escrever um monte de ideias baseadas na ideia de Karl Marx, que foi um trabalho inacabado. E aí ele começou a escrever, falando que a ideia do marxismo, essa desigualdade, na verdade não estava entre burguesia e proletariado. Estava entre a massa e a minoria.
estava entre os pilares e os excluídos. E aí começou a entrar com muitas ideias para se infiltrar nas camadas da sociedade. Está entendendo o que eu estou falando? Está todo mundo conseguindo entender? Essas ideias começaram a se infiltrar. E agora o problema já não era mais os ricos contra os pobres. O problema era a maioria contra a minoria. Aí vem ideologia de gênero, vem um monte de coisa que vem sendo discutida, que faz parte dessa escola de pensamento, que os filósofos chamam de escola de Frankfurt. Foi onde começou a acontecer essas ideias todas, mais ou menos 1900 e sei lá quanto. Para trás aí, você procura na Wikipedia, tem tudo lá. Mas enfim, o cara escreveu um conjunto de livros chamado Cadernos do Cárcere, nome bem sugestivo. E aí nessas ideias isso começou a se divulgar. Por que eu estou contando essa história toda? Isso não é aula de história. É para você ver que tem uma ligação com o que a gente vai falar sobre cristianismo cultural. Por quê? Segundo Olavo de Carvalho, um dos filósofos brasileiros, um dos poucos que presta, ele diz que 99% das pessoas que se chamam marxistas nunca leu os trabalhos de Karl Marx. Com certeza. Aleluia. É ou não é verdade? Por exemplo, tem muita gente aqui que conhece o termo marxismo. Quem aqui já leu O Capital? Um livro desse tamanho. Hã? O Manifesto Comunista. Muito poucas pessoas leram o Manifesto Comunista. Então, lindo, na prática, foi o que eu me falou. É lindo, é o que eu estou falando. Tem muitas ideias que batem com o cristianismo. Mas na prática não funciona porque tem seres humanos no meio. Mas, por exemplo, o Manifesto Comunista, que é muito menor do que o Capital, um livro desse tamanho, que é inacabado, a maioria das pessoas nunca leu. E aí, a maioria das pessoas nem sabe que o termo marxismo nem foi cunhado pelo Karl Marx. Que o trabalho dele teve que ser acabado por um outro cara chamado Friedrich Engels. E esse cara que foi que difundiu as ideias. Por mais controverso que pareça, esse cara não tinha dinheiro para publicar os livros dele. Foi um capitalista que bancou a publicação do material comunista. Como é que pode ler? É uma ironia. As pessoas não sabem disso, cara. Ninguém leu Antônio Gramsci, ninguém leu nada disso. Por que eu estou falando isso? Hoje a gente vive um negócio chamado cristianismo cultural. A impressão que eu tenho é que 99% dos cristãos não lê Jesus. A maioria dos cristãos não sabe de onde tirar as informações, cara. Tem uma passagem na Bíblia quando Pedro fala: você precisa estar pronto para defender sua fé em qualquer circunstância. Nós estamos mesmo? Quando alguém te fizer as perguntas que a fé infantil não responde, tudo bem, é bonito a gente querer, como você falou do Manifesto Comunista, é muito bonito a gente basear a nossa fé num Deus que faz milagre, que abre o mar e que o povo passou a pé seco. Fantástico, as histórias são maravilhosas. É por isso que a gente crê mesmo que é impossível. Mas você tem justificativo, sua fé? Provavelmente não. A gente não tem argumento, porque a gente não lê. Da mesma maneira que os marxistas não leem Karl Marx, os cristãos não lêem Cristo. Pouca leitura, pouca informação. E aí a gente passa a viver isso que a gente chama de cristianismo cultural. Cristianismo cultural. Nem só porque é cultural quer dizer que é certo. Na nossa cultura, a gente tem um pseudo-cristianismo. Está conseguindo entender o que eu estou falando? Pseudo-cristianismo. O que é o cristianismo? É ir para a igreja. É participar do culto. Hoje de manhã tinha um rapaz que ele não pôde ficar, ele é motorista de Uber. E aí ele estava trocando uma ideia com a galera, e aí ele falou uma frase que resolve. A igreja é muito mais que as quatro paredes. Eu falei, pô, ele entendeu. Que bom seria se todo mundo entendesse. A gente repete, mas a galera não entende. Porque a gente vive um cristianismo cultural. Fato curioso, Jesus Cristo há 2000 anos atrás alertou a gente. Falou, ó, cuidado com o cristianismo cultural. Ah, não, você está inventando isso daí. Lucas capítulo 12, versículo 1. Por isso que eu pedi para você abrir aí, nós vamos ler esse texto. E aí nós vamos explorar alguns sinais do cristianismo cultural. Meu objetivo hoje é fazer com que, se você não conhece o cristianismo cultural, você seja alertado e nunca mais participe de qualquer coisa que tenha a ver com o cristianismo cultural. Ou a gente vive Cristo de verdade, ou a gente esquece esse negócio de igreja. Fechado? Essa é a parada. Hoje é o radical. Ou a gente pula dentro, ou a gente mete o pé. Rala, fora. Calma. Chega de igreja. Então hoje a gente vai falar sobre esses sinais do cristianismo cultural. Lucas capítulo 12, versículo 1, Jesus fala o seguinte: tenham cuidado, na segunda parte do versículo, lê aí, tenham cuidado com o quê? Fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Em outras palavras, tenham cuidado com o cristianismo cultural. Não, isso não é uma heresia, não estou adicionando palavras na Bíblia. Você vai entender por que eu estou falando de cristianismo cultural. É exatamente o que Jesus fala. Cuidado com essa religião dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os religiosos da época. Hoje, se a gente fosse colocar assim, vamos colocar um rótulo no fariseu. O rótulo do fariseu é o cara que
tem que ir para a igreja de terno, porque terno é roupa de igreja. Você é o fariseu. Domingo à noite. Um doce, domingo à noite, não pode ser de manhã. Um doce. Né? Se vê o cara de boné, então, babou. A boy band eu tirei de moda. A boy band não pode ser louvor, isso aqui não é louvor, isso aqui é, no máximo, não é nem Backstreet Boys, é Black Street Boys agora. Se eu falar isso, agora é preconceito também, é marxismo cultural, é a briga das massas, todo mundo se sente oprimido agora, é opressão agora, tudo é opressão. Esse é o marxismo cultural, e assim também é o cristianismo cultural. A gente não pode falar a verdade na igreja. Você começa a falar a verdade, aí o pessoal assusta, na verdade. A maioria das pessoas não está pronta para a verdade. Por quê? Jesus falou muito claro isso. Se você conhecer a verdade, você vai ser liberto. A maioria das pessoas não está pronta para a verdade, porque a verdade assusta. A verdade machuca. Quando eu falo para você que não precisa de parede, as pessoas entendem o contrário. É impressionante, tem um negócio impregnado na nossa mente. Então a gente tem sinais do cristianismo cultural. E os sinais estão no capítulo anterior ao capítulo 12. Esse versículo que a gente leu, ele é uma conclusão do diálogo que Jesus está tendo já uns 3 capítulos aí do Evangelho de Lucas, falando com os fariseus. Ele ia para um lugar, juntava uma galerinha. Daí ele, essa semana, sabe o que eu fiz? Você já viu no YouTube aquele filmezinho antigo da história de Jesus? Que é mal gravado pra caramba, mal dublado, que é um negócio feio. Já viu? Quem que já viu? Essa semana eu peguei para ver. Falei, vou ver. Porque eu queria entender qual foi o tom de voz que Jesus usou. Porque quando a gente lê na Bíblia não dá para fazer isso. Eu até entendo assim, 1 ou 2 palavrinhas do grego, 1 ou 2, coisa boba. Aí eu pego no dicionário e tal, mas não dá para entender o tom. Aí eu falei, vou ver, né, no YouTube. Pô, o Google falou hoje é verdade absoluta. Então, se tá no YouTube, mano, é assim. Aí eu vi Jesus ia andando com o roupão dele. Aí ele falava, cara, não pode ir. Aí ele subia na pedra e gritava pro cara, você vai fora. Aí vinha pro outro fazer cuidado. E aí Jesus foi falando, chega nesse ponto de Lucas capítulo 11, que é o que a gente vai ler para explorar os sinais do cristianismo cultural. Por que que Jesus falou, é isso que você precisa entender, por que que Jesus falou, cuidado com o fermento dos fariseus? Porque apresentaram o fermento dos fariseus no capítulo 11, a hipocrisia, é o que está falando aí no capítulo 12 que a gente acabou de ler. Então a hipocrisia que Jesus fala, toma cuidado com ela, está apresentado no capítulo 11, do versículo 37 ao versículo 52. Então eu vou ler, e aí logo depois de ler, eu vou te mostrar 5 sinais, só 5. Não vai demorar hoje. 5 sinais do cristianismo cultural que a gente precisa correr dele. Então vamos lá. Lucas, capítulo 11, versículo 37 ao 52. Leitura rapidinha. Se você tiver com a sua Bíblia aí e quiser acompanhar, senão vai só ouvindo aí. Tendo terminado de falar, porque Jesus já vinha falando em várias posições, tendo terminado de falar, um fariseu convidou ele para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Já começa aqui o problema. O fariseu convidou Jesus, Jesus foi lá comer com os fariseus. A galera da religião falou assim, essa maluquice. Aí Jesus vai e entra na casa dos caras. Vários outros episódios a gente vê Jesus fazendo isso. Vai comer com os caras. E aí se passa o diálogo. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavava cerimonialmente, eu quando estava lendo aqui, eu ri, cara. Porque eu li até só que... Nada a ver com comentar, mas eu vou fazer porque é engraçado. Versículo 38 eu li assim, mas o fariseu, notando que Jesus não se lavava, falei, Jesus tomava banho não, pensei, né? Aí eu morri, não consegui me conter, deve ser só eu que leio errado a parada. Mas aí, enfim, se lavava cerimonialmente, era um ritual que eles tinham para lavar a mão. Inclusive a gente herdou isso dos judeus, vocês sabiam disso? Sabe por que a gente lava a mão antes de comer? Não é por causa de higiene. Cara, se você fala assim, eu vou lavar a mão porque precisa eliminar a bactéria, então você tem que tomar banho, porque o braço também passou na mão e tal, você vai comer, dá no mesmo, a bactéria que estava... Isso é ritual que a gente herdou dos judeus, mesma coisa, o judeu lavava a mão, lavava o pé, antes a gente tinha várias cerimônias, mas enfim. Aí o fariseu, vindo que ele não se lavava cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso, ou na sua Bíblia deve estar perplexo. Em algumas traduções fala escandalizado, no termo dos crentes, né? Os crentes, tudo é escandalizei. O cara ficou chocado. Como assim? Ele ficou chocado. Então, essa é a parada. O primeiro sinal está aí. Vamos acabar de ler. Então o Senhor lhe disse, vocês fariseus, aí o tom de Jesus no YouTube era assim, vocês fariseus. Que então bem irônico, eu achei mó barato. Depois você procura Lucas 11, coloca lá, você vai ver o Jesus falando. Vocês fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos. Engraçado, né? Jesus usava umas palavras insensatas. Eu ia falar assim, sem noção, vocês. Quem fez o exterior não fez também o interior?
Mas deem o que está dentro do prato, como esmola, que era um costume dos judeus também, e verão que tudo lhes ficará limpo. Aí ele começa a apertar mais um pouquinho. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, outro ai, né? Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem o saber. Aí um dos peritos da lei, pastorzão da parada, o cara manjava pra caramba, o cara vira e fala assim, um dos peritos da lei respondeu: mestre, quando você fala desse jeito, você nos ofende também. Você imagina se você fosse Jesus, tá comendo na casa do cara, comida do cara, na mesa do cara, aí Jesus começa a falar assim: ai de vocês. Oh, tem certeza? Você está me ofendendo. Aí Jesus vira e fala assim: quando vocês, peritos da lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para os ajudá-los. E aí ele fala mais um monte de coisa, termina no versículo 52, que a gente vai explorar já já. Qual que é a ideia aqui que eu quero passar para vocês? 5 sinais do cristianismo cultural estão nesse texto aí, que a gente precisa tomar cuidado. O primeiro sinal deles foi o que a gente leu: o fariseu se escandalizou porque Jesus não se lavava cerimonialmente. Não sei se você sabe, mas na cultura judaica eles têm esses rituais de se lavar. Toda vez que ele saía para caminhar, eles se lavavam. Toda vez que ele ia comer, ele se lavava. Toda vez que ele ia no banheiro, ele se lavava as mãos. E o lavar a mão tinha um ritual que era específico. Não é só chegar na torneira e lavar a mão, até porque não tinha torneira na época. Não na casa dos pobres, na maioria. Então, na casa deles tinham vários vasos. E aí ele falava assim, cabia ali 300 ml de água. Você tinha que lavar a mão da seguinte maneira: você põe a mão aqui na pia, pega com a outra mão, joga e esfrega. Não pode esfregar as duas mãos, muito trabalho, principalmente no sábado. Esfrega. Acabou de esfregar, joga de novo. Acabou de esfregar, joga de novo. 3 vezes. Acabou, mudava para essa mão, joga, esfrega. Joga, esfrega, joga, esfrega. Só para lavar a mão demora um tanto aqui, você já reparou, né? Esse era o ritual. Para todo judeu consciente que conhecia a lei, que se negava a se lavar cerimonialmente, ele era digno de ser expulso da sinagoga. E daí? Nem sei o que é sinagoga. Então, vou te lembrar de uma história, João capítulo 9, quando aparece um cego de nascença, Jesus cura o cego, e aí dá mó rolo, mó bafafá, os caras ficam escandalizados, porque curou ele no sábado, e aí eles perguntam pro cara: mas você não é cego de nascença, você não nasceu cego? Sopa, os caras não acreditam. Não é possível, você está mentindo, isso aí é armado, isso aí é televisão e tal. Aí eles vão perguntar para os pais. Aí chega nos pais do cara e fala: seu filho nasceu cego mesmo? Nasceu, pô. Vocês estão falando mentira, não? Ó, pergunta para ele, pô. Ele já é adulto, já pergunta para ele. Por quê? O texto fala o seguinte: eles não queriam defender o cara porque eles temiam ser expulsos da sinagoga. A sinagoga era o centro de vida da comunidade. Tudo acontecia na sinagoga, era o shopping da parada. Tudo acontecia ali. Eu vou tomar uma decisão, sinagoga. Vou perguntar ao rabino. Tudo era na sinagoga. Então, quando o judeu não lavava a mão antes do jantar, ele era digno de ser expulso da sinagoga. Jesus entra na casa dos caras, daquele jeitão de Jesus, vê que está todo mundo religioso lavando a mão. Aí ele vem e fala assim: vou desafiar os caras. Vou sentar aqui e não vou lavar a mão. Jesus era teimoso. Não vou lavar a mão. Ó, diferentão. Vou sentar. Sentei. Aí os caras: vai lavar a mão não? Não. Vou não. Mas como assim? Aí os caras escandalizaram. Qual que é o primeiro ensinamento da parada aqui? Cristianismo cultural. Idolatra o ritual e despreza o fundamental. Tudo que é cristianismo cultural nos nossos dias de hoje idolatra o ritual e despreza o que é fundamental. A gente idolatra as coisas que as mãos fazem, o evento, o culto, a ceia, o dízimo, a vestimenta, o comportamento, e despreza o fundamental. O que é o fundamental? Jesus, uma vez perguntaram para Jesus: Jesus, qual que é o fundamental? Qual que é o mais importante? Qual que é o principal? O que ele falou? Isso é simples. Ama Deus, ama os outros, acabou.
Isso é o fundamental. Só isso. Todo o resto parte disso. Se você amar a Deus e amar os outros, está tudo certo. Você vai cumprir a lei, você vai cumprir os profetas, está tudo certo. Tudo se resume nisso aqui. A gente idolatra o ritual. Porque a gente vai na igreja, a gente tem comunhão, a gente dá o dízimo, mas esquece do fundamental. E aí não vale nada. É à toa. Primeiro sinal do cristianismo cultural. A gente idolatra o ritual e despreza o fundamental. Segundo sinal do cristianismo cultural. A gente valoriza o que é superficial e negligencia o essencial. Olha aí o seu texto, versículo 42. Está falando de dízimo. Dízimo é um negócio comum na igreja. Principalmente igreja de crente. Ou lugarzinho para falar de dízimo. Igreja de evangélico é o ponto principal do culto, é dízimo. Tem que trazer o dízimo. Aí Jesus ele fala assim, muito bem, vocês são certinho. Dízimo aí, vocês estão fazendo certinho. Só que vocês dão dízimo disso, daquilo. Tão preocupados que vocês são e esquecem de agir com amor. Traz o dinheiro. Você sabe que o contexto histórico do que Jesus está falando isso daqui, tinha gente, porque quem aqui já ouviu o mandamento honra seu pai e sua mãe? Até quem não é de igreja já ouviu isso, certo? Honra seu pai e sua mãe, você vai ter vida longa. Isso é bíblico. Para quem não vai em igreja, a mãe e o pai ensinam isso inconscientemente. Você me respeita, senão eu te mato, mãe. Se você respeitar, tem vida longa. Para quem não vai à igreja, já entendeu o legal. Vai passando de geração em geração. Mas aqui, o que estava acontecendo? A galera dos 30, 35, que para eles já estava até velho, a expectativa de vida era menor, essa galera era a força de trabalho. Então eles juntavam dinheiro e cuidavam dos pais. O que estava acontecendo com eles? Eles pegavam o dízimo deles, financeiro, monetário ou até da plantação deles, levava para o templo nos festivais e falava assim, não posso cuidar do meu pai não, deixa eu morrer isso daí porque está dando trabalho. Mas eu já dei o dízimo, já justifiquei. Era isso que estava acontecendo. Aí Jesus fala assim, vocês são hipócritas. Você tem que tomar cuidado com esse negócio desse cristianismo cultural de vocês, essa religião de vocês. Porque vocês estão dando dízimo disso, daquilo, mas estão esquecendo do mais importante. A gente valoriza demais o que é superficial e despreza o que é essencial. Isso é cristianismo cultural. Você vai entrar em vários lugares onde você vai ver isso acontecer. Se você passou por uma experiência dessa, eu quero te alertar. Você não precisa passar por isso mais. Isso não é necessário. Tem solução. A solução está aqui, você vai ver. Terceiro sinal. No versículo 43 agora, você vai ver uma outra coisa que é interessante. Versículo 43, leia aí. Ai de vocês, fariseus, porque vocês amam os lugares de honra e as sinagogas e as saudações em público. Terceiro sinal do cristianismo cultural. A gente incentiva a popularidade e rebaixa a humildade. Nas nossas igrejas hoje, dentro da igreja, estou falando isso do mundo, estou falando da igreja, a gente incentiva demais a popularidade e a gente rebaixa a humildade. Tudo hoje tem a ver com número. Você encontra num grupo de pastores, a primeira pergunta que eles fazem qual que é? Pergunta idiota, mano. Só pergunta idiota isso aí. Quantos discípulos? Quantos discípulos? Rapaz, é uma pergunta idiota. Hoje tudo é número. Hoje você sabe que as crianças de 10 anos elas já têm uma carreira decidida na mente já. Digital Influencer. É a profissão do momento. Eu estava num churrasco agora, lá estava na Barra da Tijuca, tirando onda numa cobertura fantástica. Estava lá, era aniversário da minha irmã, emprestaram a cobertura para ela fazer, estava fazendo um esquema lá. Cheio de Digital Influencers. Todo mundo quer ser influencer. O negócio agora é bombar o canal do YouTube. Essa praga entrou dentro da igreja. Dentro da igreja. E eu tô falando mal do YouTube em si, não, porque a gente tem um canal no YouTube, tá filmando aqui a parada aqui. Tem gente que assiste, a gente usa isso pra isso. Essa semana a gente comemorou 1000 inscritos no canal. Uau! Hoje em dia você fala 1000 inscritos, você é um nada, você é um bosta. 1000 inscritos. Nem chaveiro do YouTube. Ganhei nem chaveiro. Tô vendo outro maluco ganhando plaquinha lá de ouro, não sei o que, 1000 inscritos, coitado, você não tem nada. Mas se você parar pra pensar, cara, são 1000 pessoas que escolheram ver a mensagem. A gente usa com boas intenções. É o mercado de hoje. Todo mundo, tudo tem a ver com números hoje. Já não se fala mais de qualidade, tudo é quantidade. A gente incentiva a popularidade e rebaixa a humildade. Sabe o que eu acho interessante? Hoje,
Se Jesus estivesse aqui na Terra e fizesse uma conferência de crente, ninguém ia convidar Jesus para a palestra. Jesus é um fracassado em plantação de igreja. Conseguiu convencer ninguém. A oratória de Jesus era fraca. Péssimo palestrante. Até os discípulos dele chamavam a atenção dele. Uma vez ele pregou para os caras e falou: quem não comer da minha carne é digno de me seguir. Aí a galera foi embora, meteu o pé. Muito difícil essa pregação, não gostei não. Aí chega um discípulo dele e falou: mestre, nivela a parada aí, pô. Vamos fazer um motivacional melhor aí. Aí ele vira pro cara e fala assim: você quer meter o pé também? Pode ir. Não preciso de você não, mano. Olha só. Péssima oratória. Jesus era um péssimo orador, mano. Ele não ia ser convidado para nenhuma. Vamos falar agora de crescimento de igreja. Não chama Jesus não. Não chama Jesus, porque ele não sabe crescer a igreja. Ele era manso e grosso. Manso e grosso. Mas pode, um contraste, né? Vamos chamar os discípulos dele. Nenhum discípulo dele sabia plantar a igreja. Nenhum. Tudo ruim. Célula então? Vamos fazer célula, multiplicar a célula. Os caras abandonavam a galera. Tô indo embora, mano. Vocês já estão prontos, já vão embora. Tchau. Os caras não tinha continuidade no negócio, não tinha programa, não tinha cristianismo 1 a 1, não tinha nada disso. Sabe o que os caras tinham? Eu vi Jesus ressuscitando. Se quiser, você segue, se não quiser, tchau. Era isso. Eles não seriam populares hoje, mas hoje virou um concurso de popularidade. Daqui a pouco, chega no Brasil concurso de pastores. Os Estados Unidos já tem programa na televisão que concorre pastor com pastor para ver quem tem mais dinheiro, para ver quem tem mais membros. Nos Estados Unidos já tem. Sério? Pastores de Los Angeles, pode procurar, Pastors of LA. Preachers of LA. Los Angeles, pode procurar. Isso é a tendência. Isso é o cristianismo cultural. Está na mídia, está famoso, fantástico. Hoje está na moda ser crente. Esse crente aí, né? Esses dias falaram para mim que eu tinha que parar de usar boné. Eu tô me coçando para não usar boné. Aí tem uns caras que estão falando assim: não, mas você tem que mudar mais o estilo, botar a calça apertada. É demais, não dá, entendeu? Mas tá na moda, tá na moda ser crente hoje. Eu não consigo entrar no perfil do crente, porque o perfil do pastor chique, o pastor da moda hoje tem que ter um cabelão com gel. O meu cabelo já era, não tem condições, já era. Mas está na moda. Hoje está na moda ser crente, cristianismo cultural. Então, primeiro, a gente idolatra o que é ritual e despreza o que é fundamental. A gente eleva demais, valoriza demais o que é superficial e esquece o essencial. Essa última agora, a gente olha demais, ou a gente incentiva demais a popularidade e a gente rebaixa a humildade. Quarto ponto, estou acabando já. Quarto ponto, versículo 44, pode acompanhar aí. Ai de vocês, fariseus, porque são túmulos que não são vistos, sobre os quais os homens andam sem o saber. Isso aqui é um alerta para todo mundo que é religioso. O cara que bate no peito e fala que é batista antes de ser crente. Eu sou presbiteriano, alerta para todo mundo que é religioso. Se estiver assistindo online, você vai me odiar, vai botar comentário, o problema é seu. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Túmulos escondidos. A gente lê, a gente fala assim, tem nada. Às vezes a gente lê o contexto bíblico e não entende nada. O que era isso daqui? Toda vez que tinha festival, eles só iam para o templo, para a igreja, no dia dos festivais. Nos outros dias era a sinagoga pequenininha. Então toda vez que eles iam para o templo, eles tinham 3 festivais principais, da Páscoa, por aí vai. Toda vez que eles iam, eles tinham que passar por um caminho, onde foram enterrados vários profetas. Ageu era um deles, Zacarias talvez outro deles. Vários profetas do Antigo Testamento tinham sido enterrados ali, fora as pessoas comuns. E para o judeu, toda vez que você entrava em contato com alguém que estava morto ou muito doente, você se tornava impuro. Mas você não pode chegar no festival impuro, porque para você ficar puro de novo, você tinha que passar por um ritual que demorava 7 dias. Então você não podia estar indo para o festival da Páscoa, levando seu sacrifício, e aí você chega lá impuro. E um dos problemas era tocar nos mortos. Para eles, se você passasse em cima de um... Quem é que já foi no cemitério e pulou? Né? Costume herdado de Deus. A gente pula como? Não, vou pisar aqui não. Por quê? É pedra? Não. Mas a gente pula o negócio, né? Aí respeito. Medo de cair, né? O crente tem medo de morrer, eu nunca vi um negócio desse. A nossa esperança está lá, é depois da morte, mas a gente tem medo de morrer. Mas enfim, a gente pula o negócio. Uns falam que é para não dar azar e tal, por aí vai. Mas isso é costume de judeu também. Porque eles não podiam entrar em contato. E para eles, se pisasse ali, entrava em contato. A maioria deles não estava enterrado no chão, estava enterrado em umas cavernas, em umas paredes, que era onde a estrada do pessoal passava. Eles faziam um buraco na pedra e botavam o cara lá.
Cemitério do Retiro também tem isso aí. Então, já as gavetas, né? Gavetão. Então, tinha o gavetão de antigamente. Se você ler a história de Lázaro, quem conhece a história de Lázaro aqui? O cara que morreu, ficou todo enfaixado, igual a múmia, chega Jesus e fala, Lázaro! Ele sai todo torto lá, igual o bonecão do poço amarrado. Essa é a história. Onde que ele estava? Ele estava deitado numa pedra. Se você ler o contexto, você vai conseguir entender. Então, nem sei o que eu estou falando. Do túmulo. A gente passava pelo caminho. E aí, você não podia entrar em contato. O que os caras faziam? O pessoal da cidade, os fariseus. Eles pintavam os túmulos de um branco, mal branco, igual neve, que resplandecia, que brilhava assim, que era pra você passar longe. O sol batia, né, no deserto e tal, você passava longe. Isso é o que a gente chama de sepulcro caiado. Em inglês, quando você lê em inglês, você consegue entender melhor. Chama whitewashed tomb. Eles pintavam de branco. Para os fariseus, eles faziam isso como se eles estivessem prestando uma homenagem aos profetas. Não, vamos deixar o túmulo deles aqui limpinho, para todo mundo ver que Ageu foi enterrado aqui, que Zacarias foi enterrado aqui. Só que Jesus fala o seguinte, no mesmo texto, quando você lê em Mateus, Jesus fala o seguinte, vocês têm que lembrar que foi o pai de vocês que enterrou esses caras aí, mano. Vocês estão fazendo um negócio achando que vocês estão prestando homenagem, na verdade vocês estão trazendo mais humilhação para vocês ainda. Porque vocês são igual a esses túmulos. Vocês estão bonitão pelo lado de fora, mas por dentro está todo mundo morto. Todo mundo podre. É isso daí. Esse é o quarto sinal de um cristianismo cultural. Ele usa os mortos para poluir os que estão achando que estão vivos. Quem são os mortos de hoje? Os fariseus de hoje. Essa galera que está pregando o cristianismo cultural, que está pintando coisa que não deveria ser pintada. Você entra dentro da igreja e a pregação é você vai melhorar, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo, e não vai. Não vai. O pessoal fala assim, você precisa ser um pregador de boas novas. A boa nova é Jesus. Só mais nada. Essa é a hora que o pessoal fala, aleluia, glória a Deus. Eu tenho que ensinar vocês. Assim. Vou ensinando aos poucos, vocês vão chegar lá. Glória a Deus. Sepulcros caiados. Então, eles pintavam por isso. Esse é o quarto sinal de um cristianismo cultural. A gente usa os mortos, as pessoas estão pintando coisas que não precisam ser pintadas. A boa nova é Jesus. A boa nova não é você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo. Não. A boa nova é Jesus. Eu estou orando para Deus me dar um carro. Então vou te dar um conselho melhor. Ao invés de você orar, o que você faz? Trabalha hora extra, junta o dinheiro, compra o carro. Simples. Deus não trabalha com fábrica de carro. Eu estou orando para Deus me dar uma casa. Isso é simples. Você vai ali na Caixa Econômica, dá a entrada e faz o pagamento todo mês. Vou falar um negócio aqui que vai escandalizar você. Você não precisa de Deus para comprar a casa não, gente. Você precisa de dinheiro. Diferente. Deus precisa arrumar uma oportunidade para... Então, beleza, vamos orar para você arrumar um trampo, vamos orar para você poder ver oportunidades. Mas tem gente que está assim, estou orando para Deus me dar um trabalho. Aparece o trabalho e fala assim, esse trabalho eu não quero não. Esse não foi Deus que deu. Não foi Deus que deu, esse trabalho é do diabo. Pô, tem trabalho ali na CSN, vai abrir 9 indústrias novas dentro da CSN. Calor pra caramba. Isso aí não é de Deus não. Então não tem casa. Entendeu? Então a gente precisa lembrar que a gente precisa falar do essencial, do fundamental, do que é importante. Não dessas outras coisas. Essas outras coisas são besteira. E aí, última coisa pra gente terminar. Versículo 52. Versículo 52. Ainda no 44, esqueci de falar um negócio que o irmão fez uma participação especial aqui, daí eu perdi o foco do negócio. No versículo 44, quando ele fala sobre os mortos e tal, Jesus faz um alerta. Do versículo, nesse contexto que ele fala, quem aqui já ouviu falar da trave no olho? Quem é crente aqui já ouviu falar? Não julgue para você não ser julgado, Mateus capítulo 7. Como é que você pode ver um cisco do olho do seu irmão se tem uma trave no seu olho? A igreja deveria ser um lugar onde a gente só olha para a trave no nosso olho. Não deveria ser um lugar onde eu olho para o cisco do outro. O irmão ali é diferente. Ele veio de boné. Um tem cabelo rosa, outro tem cabelo vermelho. E daí? A outra tem cabelo ruivo. O outro do Black Boy Band está aqui no... Né? Não tem cabimento. Para pensar se isso faz sentido. Não faz, cara. Isso é um negócio que a gente adotou, que o crente, essa outra raça, isso é uma outra raça, não dá nem pra... A gente criou esse costume, isso não faz sentido. O fulano de tal ali não gosta da mesma coisa que eu gosto, não é do mesmo partido que eu sou, não crê do mesmo jeito que eu creio, um gosta de homem, outro gosta de mulher. Cara, da onde você tirou que é você que decide? Da onde você tirou que é você que julga?
Glória a Deus. Ah, o fulano de tal bebe cerveja, o outro bebe Coca-Cola, o outro bebe uísque, o outro fuma maconha, o outro cheira cocaína. Da onde você tirou? Que é você que é o juiz. Eu sempre falo pra galera o seguinte, tem um negócio interessante. Pô, eu vou ser o juiz, então você tem que ser o cara que dá vida também. Se você julga, você que salva. Vai salvar? Você tem moral de bater no peito e falar assim, ó, eu vou morrer na cruz de novo para perdoar você dos seus pecados. Você não tem. Se você não tem a moral que Jesus tem, não tente fazer o que Jesus fez. Fechamos aqui no esquema nosso aqui? Se você não tem moral para fazer o que Jesus fez, não tem moral para morrer o que Jesus morreu, para sofrer o que Jesus sofreu, não tente fazer o que Jesus faz. Quem cura é Jesus. E quem é você para falar que o cara precisa de cura? Quem é você? Ah, você precisa parar com esse vício seu. E você precisa parar de apontar o dedo todo. Fala, Deus. Entendeu? Domingo passado eu falei um negócio que ficou na minha cabeça. O que é? A gente precisa parar de apontar o dedo para os outros e começar a apontar o dedo para Jesus. Pô, o cara veio com um problema. Você acha que é problema? O que você faz? Ora. Glória a Deus. Ora. Ah, eu não gosto do jeito da pessoa se veste. Ora. É muito provável que Deus mude o seu coração antes de mudar a vestimenta da pessoa. Muito provável. Glória a Deus. Semana que vem eu volto com o boné, sacanagem. Cristianismo cultural é isso. Qual que é a resposta? Então, qual que é a resposta? Como é que faz? O cristianismo de verdade é o contrário de tudo isso que eu falei. O cristianismo de verdade não está preocupado com ritual. Ah, o culto é de manhã, domingo, de noite, quarta, quinta, não interessa, o culto é todo dia. Ah, o cristianismo de verdade não está preocupado com o dízimo. O cristianismo de verdade está preocupado com o seu coração. Se Deus é Deus mesmo e é Ele que quer a igreja funcionando, é Ele que pague, mano. Ele que pague. Eu não preciso ficar te pedindo dinheiro. Se você for crente mesmo, você fala assim, não, eu gostei, eu vou pagar, mano. Acabou. Eu tenho que deixar Deus fazer o trabalho dele. O cristianismo de verdade é o que se preocupa com o que é essencial, o que está na essência, de amar o próximo. O cristianismo, olha o que ele fala no versículo 52. Ai de vocês, fariseus, porque vocês pegaram a chave do conhecimento, olha aí na sua Bíblia. Pegaram a chave do conhecimento, não entraram e ainda impediram os que queriam entrar. É isso que a gente faz na igreja. A gente vem aqui, pega a chave do conhecimento. Para nós isso daqui é a chave do conhecimento. Aqui, ó. Nós detemos a chave do conhecimento. O segredo da sabedoria está aqui. Milenar. Tudo que você precisa para sua vida está aqui. A gente pega isso daqui. Eu não sei como é que alguém pode pegar um livro que fala de salvação e mostrar um livro de condenação. Não tem como. Mas a gente pega isso daqui, esse livro aqui, vira o negócio do lado contrário. E aí não só a gente deixa de entrar no reino de Deus, mas impede a entrada de quem quer entrar. O cara está aqui, eu quero entrar, mano. Eu estou todo quebrado, estou quebrantado, eu tenho um problema, eu quero entrar. Não pode entrar não. Aqui na igreja não pode ser desse jeito. A igreja, o cristianismo cultural é um cristianismo que fala de mudança comportamental. O cristianismo de verdade é um cristianismo que fala de mudança de caráter. Diferente. Bem diferente. Eu não preciso que você se comporte. A gente já falou aqui, você não precisa crer da mesma maneira para participar do mesmo grupo. Ah, eu não creio disso aí. Beleza, mano. Vem participar, vem comer junto, tamo junto. Vai ouvindo aí. Um dia, se Deus quiser, Ele vai fazer o que tem que fazer contigo. E se não quiser também, não vai fazer. Mas eu não vou deixar de te amar por causa disso. Só porque você é diferente de mim. Só porque você usa uma substância diferente da minha. Porque na verdade, é só isso. Eu não posso deixar de te amar porque você é diferente. Se fosse assim, Jesus não teria começado o que Ele começou. Porque Ele veio para os que eram iguais. Mas os iguais não o receberam. Então Ele se virou para os que eram diferentes. Jesus comia com os fariseus, comia com as prostitutas, comia com os moradores de rua. Jesus comia com todo mundo. O irmãozinho que passou aqui fazendo a participação especial, ele estava comendo ali antes. Ele pegou um negócio ali que eu vi. Nossa mesa está aberta. E se ele quiser parar e sentar aqui, ele vai sentar. E se ele ficar interrompendo o culto, o que a gente faz? A gente para. Tranquilo. A gente para, deixa ele falar. Na hora que passar o... Como é que fala? Passar a vibe aqui, né? Que ele está em outra frequência. Aí a gente conversa. Sabe por quê? Você e eu não sabemos a dor que está no coração do cara, não. A gente só vê o vício. A gente não sabe a dor que está lá dentro. A gente não sabe o que o cara está passando, de onde ele veio. Jesus era assim.
A diferença de Jesus e de nós é que Jesus tinha compaixão. A gente não sabe o que é compaixão, porque a gente não sente o que o cara sente. Jesus sentia. Tanto que quando ele chegou e viu Lázaro morto, ele não chorou porque Lázaro estava morto. Ele chorou porque o pessoal não entendia sobre a ressurreição, não sabia, não fazia parte. Aí ele fala, pô, os caras não... Ele sentiu o que eles estavam sentindo. Imagina o desespero de alguém que vê a pessoa morrer e sabe que nunca mais vai ver. Esse era o conceito deles, não tinha ressurreição. Então Jesus tinha compaixão. Ele falou, poxa vida, agora eu entendi o que os caras entenderam. Por isso que a gente consegue se relacionar com Jesus, que Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus que sofreu o que a gente sofreu e sabe como é que funciona. Então, na hora de julgar essas causas, deixa Ele julgar, porque Ele sabe julgar, nós não sabemos julgar, a gente não passa as mesmas coisas. Amém? Amém. Não tinha nada a ver com o que eu ia falar no final aqui, mas tá bom por hoje. É isso aí, vamos ficar de pé, vamos orar, porque a gente acaba nessa vibe aí, tá bom. Por hoje tá bom. Queria te dizer o seguinte, se você, de repente você ouviu essa mensagem toda, né? Falou assim, pô, nesse ponto aí eu me encaixei. Eu vivia isso, eu vivia aquilo, então me identifiquei com essa parada aí. O que eu faço? Não tem oração mágica para você fazer, também não tem levantar a mão como você já deve ter ouvido em algum ritual, alguma coisa. Mas se você quiser conhecer mais, eu ficaria muito feliz de te dar uma Bíblia, caminhar contigo, tomar café contigo. Sou viciado em café, se é um problema meu, ore por mim. Sou viciado em café, a gente pode tomar café durante a semana, eu, outras pessoas, a gente senta numa mesa e aí a gente vai conversando, vai falando, vai vivendo, porque é só assim que a gente vai conseguir ser mais como Cristo, amém? Amém. Então se você quiser, escolha é sua, se você quiser, nós estamos aí para te ajudar a caminhar com Cristo, se tornar mais parecido com Ele, porque no final das contas é isso que vale, o resto é resto. Vamos lá. Pai, muito obrigado mais uma vez por esse domingo, obrigado por cada pessoa que estava aqui, obrigado por cada um que vai ouvir pela internet, obrigado, Pai, porque a sua palavra continua viva, obrigado, Senhor, porque nós estamos tentando, cheio de falhas, a gente sabe, mas nós estamos tentando viver esse cristianismo de verdade. Nós pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude, que o Senhor transforme cada pedaço do nosso coração, da nossa identidade, da nossa personalidade, que nós sejamos mansos como Jesus, que nós tenhamos paciência, misericórdia com as pessoas, compaixão, para que nós possamos ser essa igreja de verdade, que acolhe as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas fazem. Que nós possamos acolher os pecadores, porque sabemos que nós somos pecadores também. Que nós possamos acolher os quebrados, porque sabemos que nós estamos quebrados também. Que nós possamos acolher os que estão na rua, os que estão com problema, porque nós estamos na rua, nós estamos com problema. Então, Pai, nós queremos te pedir em nome de Jesus, que o Senhor transforme a nossa igreja primeiro, antes de transformar os outros. Que nós não sejamos pretensiosos para julgar o que alguém precisa mudar antes de nós mesmos termos a consciência de que nós precisamos mudar. Muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor falou conosco hoje, através das canções. Obrigado pelo nosso time de louvor, pelos nossos visitantes, pela hospitalidade, por cada um, porque o Senhor tem nos honrado, o Senhor tem sido bom para conosco. Que o Senhor possa nos levar em segurança para a nossa casa, aproveitar o nosso tempo com a nossa família e sempre glorificar o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom domingo. Domingo que vem nós estaremos aqui de volta. Não deixe de vir, porque é a nossa última temporada na praça. Vai acabar a praça. Então, aproveite e vai ser bom ter você aqui domingo que vem também. Não vai embora sem pegar mais um restinho de café que ainda tem lá na mesa para você.